Caríssimos, celebramos hoje então a solenidade da Ascensão do Senhor. Há 40 dias, praticamente, nós celebrávamos o mistério da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sua ressurreição. Por isso, nós estamos na última etapa do tempo pascal, esse tempo que ajuda-nos, acima de tudo, a construir as razões de nossa fé. A construção das razões de nossa fé, ela vem através daquilo que nós temos na Igreja, que é chamada a dimensão litúrgica. Ou seja, aquilo que nós aprendemos a celebrar, não apenas como um acontecimento do passado, mas aquilo que se atualiza na nossa vida. Então, quando nós vamos percorrendo o tempo pascal e os outros tempos litúrgicos, nós vamos então ouvindo a palavra, celebrando os sinais da Eucaristia, nós vamos então fortalecendo o sentido de sermos batizados, o sentido de sermos igreja, o valor e o papel do domingo como lugar do encontro desta comunidade de fé. Então, eu gostaria que nós pensássemos primeiramente na solenidade da Ascensão do Senhor, qual é este papel da liturgia na nossa vida, não formada apenas por ritos de senta, levanta, de reza, mas acima de tudo este espaço, este lugar, este momento que, acima de tudo, nos coloca numa certeza de que estamos em comunhão com Deus. Ou seja, que nós não estamos indo à toa, que nós não estamos, como se diz na expressão, vagando, mas, acima de tudo, nós temos a consciência de que cada sacramento, cada celebração nos coloca nesta perfeita comunhão com Deus e nesta relação com Ele. Por isso a dimensão litúrgica da Igreja, ela vai trazer para nós, no seu processo pedagógico, a celebração destes mistérios, os mistérios de Cristo, a sua encarnação, que se associa ao mistério da Ascensão, quando na encarnação nós ouvimos o Emanuel, o Deus conosco. E hoje, no finalzinho do Evangelho, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, a liturgia que vai dando a nós a oportunidade de ligar e de celebrar esta importância e esta sintonia dos mistérios de Cristo na nossa vida, dentre os quais, ou seja, está o mistério da Ascensão do Senhor. A celebração de hoje, caríssimos, ela se caracteriza principalmente pela preparação que nós queremos fazer para o próximo domingo, ou seja, a celebração da solenidade de Pentecostes, da efusão do Espírito Santo. Se a liturgia tem este papel de nos colocar em comunhão com Deus, de ajudar-nos a entender e a celebrar os caminhos de nossa fé, a liturgia também vai ajudar-nos a perceber a presença sacramental de Jesus. Esse é um segundo aspecto
importante da celebração. Ou seja, se nós contemplamos uma ascensão do Senhor, mas o final do Evangelho também diz: eu estarei convosco todos os dias. Como é que fica esta presença de Jesus? Assim, então, caríssimos, a celebração de hoje, pela liturgia, ajuda-nos a entender, primeiro, o sentido do sacramento e, depois, o sentido de uma presença sacramental. Quando nós falamos de sacramento, nós falamos, então, de um sinal visível que vai comunicar uma graça invisível. Um exemplo muito simples, quando falamos do batismo, nós temos o sinal visível da água, que vai comunicar uma graça invisível, quando então se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo comunica esta ação de Deus na vida da pessoa, mas a gente não precisa enxergá-la numa materialidade. Por isso sabemos que é uma graça invisível que vem através de um sinal sensível. Quando nós celebramos a Eucaristia, nós temos os sinais sensíveis e visíveis do pão, do vinho, que depois vão se tornar corpo e sangue de Cristo. A graça invisível que age, que alimenta a nossa caminhada. E assim, consequentemente, em cada um dos 7 sacramentos que nós temos. Então, esta subida de Jesus, mas ao mesmo tempo eu estarei convosco todos os dias, uma forma de nós percebermos esta presença vai estar na vida sacramental que nós buscamos, na vida sacramental que nós experimentamos. O outro elemento, então, fundamental para compreender esta subida e esta presença vai estar, então, no modo como a Igreja expressa a presença sacramental, ou seja, como Deus age na vida de cada um de nós e como, agindo em cada um de nós, nós podemos ser esta presença para o outro. Existem diversos elementos que manifestam esta presença sacramental. Um dos primeiros sinais importantes para nós, enquanto presença sacramental de Jesus, de modo particular na estrutura da Santa Missa, é a presença sacramental através da palavra. Ou seja, aquilo que se comunica não é apenas um conjunto de consoantes e de vogais, mas é uma palavra do Senhor, é uma palavra que nos leva ao caminho da salvação. Quando anunciamos o Evangelho, nós mudamos a nossa postura corporal, ficamos de pé para acolher a própria presença de Jesus. Então, a presença sacramental vai estar na palavra que se comunica e vai estar no próprio livro que expressa, acima de tudo, este cuidado e este significado de uma presença do Senhor. Uma segunda presença sacramental de Jesus vai estar no sinal do altar, o lugar do sacrifício. Por isso não se trata apenas de uma mesa qualquer, mas se trata esta visibilidade. Por isso, quando passamos por ela, prestamos reverência, ela está no centro do nosso olhar. Eu me lembro quando cheguei aqui, os bancos daqui era tudo virado para lá. E eu falava, meu Deus,
está todo mundo descosta para o Cristo. Então hoje vocês que gostam de ficar aqui tenham essa consciência. A disposição do banco é justamente para ajudar o que está nesse sinal sacramental da presença de Jesus. Então nosso olhar se volta justamente para aquilo que é o centro. Um terceiro sinal sacramental da presença de Jesus está na figura daquele que preside a celebração. Seja o Padre Kleber, o Frei Bruno, o Padre Sebastião ou qualquer padre que aqui estiver. Ou seja, pelo sacramento da ordem, daquilo que foi comunicado à pessoa, da graça que o envolve, e então esta presença sacramental, aquele que preside, aquele que conduz os ritos, aquele que então vai dar força a esta palavra. E uma quarta expressão desta visibilidade sacramental é a comunidade reunida. É esta beleza, acima de tudo, desta força de uma comunidade que se encontra todo domingo. Ou seja, nós vamos com o prazer de celebrar este encontro. Nós vamos com a satisfação de encontrar o outro que é membro desta mesma fé e desta mesma igreja. Por isso, encontrar-se, estar reunidos no domingo é a grande expressão desta presença sacramental de Jesus. Então, quando vamos à missa, não vamos só para cumprir um preceito, mas na alegria de encontrar-se com o outro, nós somos esta presença sacramental de Jesus. Então ele vai, mas ele fica, ou seja, fica através desses sinais e de tantos outros que nós vamos aprendendo e vivendo, ou seja, como sinal e como expressão daquilo que ele realiza em cada um de nós. Ouvir a palavra, perceber o sinal do altar, na figura daquele que preside e principalmente em cada um que nós estamos aqui. Somos esta presença do ressuscitado, somos a presença desta palavra do Evangelho que diz: eu vou, mas eu estarei convosco todos os dias. O mistério da Ascensão ainda, caríssimos, na dimensão litúrgica, ela traz dois outros aspectos. O aspecto da missionariedade e o aspecto da dimensão da plenitude da vida em Deus. O aspecto da missionariedade, ele está presente na primeira leitura e no próprio texto do Evangelho. Quando então Jesus, ressuscitado, congrega a sua comunidade, congrega os seus discípulos e apóstolos e comunica-lhes um poder, como ele diz: tenho autoridade sobre o céu e a terra. E ali então ele coloca esta dimensão missionária da igreja, ou seja, ir anunciá-lo, testemunhá-lo, ensinar as pessoas a se aproximar dele, mas principalmente ir para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missionariedade da igreja, ou seja, o seu trabalho missionário, ela tem em vista a salvação, exclusivamente. Esses dias eu dizia a alguém que me perguntava sobre os sacramentos: no risco de morte, todas as leis da igreja como que caem. Inclusive, por exemplo, se numa situação extrema, alguém que deixou o ministério precisa atender alguém que está morrendo, ele tem esta autoridade da igreja, porque a primeira preocupação da igreja deve ser a salvação da alma.
Dizia também que se às vezes a gente está passando numa estrada, vê um acidente, a gente deve dar absolvição, porque se ali estiver alguém agonizando, nossa preocupação será a salvação da alma. Então essa é a presença de Jesus que vai ajudando-nos como igreja. Por isso a própria presença da igreja, e o Concílio Vaticano II define isso, como a igreja como sacramento universal de salvação. Será então esta visibilidade da presença de Jesus. E quem é a igreja? Somos todos nós. Então, caríssimos, a ascensão, mais do que uma despedida, ela implica justamente esta consciência do que nós somos, a partir desse pedido e desse mandato de Jesus. Ou seja, a nossa missão como sacramento, como sinal sensível, é de ajudar na salvação. Por isso, o último elemento que destaco é o elemento da plenitude da vida. As 3 orações, a oração do dia, a oração sobre as oferendas e a oração depois da comunhão, elas ressaltam e evidenciam este aspecto da plenitude. A primeira diz: a ascensão do vosso Filho já é a nossa vitória. Qual é a nossa vitória? A consciência e a certeza da salvação. Fazei-nos exultar de alegria e fervorosa ação de graças, pois membros do seu corpo somos chamados na esperança a participar da sua glória. Depois, sobre as oferendas, vai dizer: admirável ascensão do vosso Filho, concedei-nos por esta comunhão de dons entre o céu e a terra, que nos elevemos com ele à pátria celeste, ou seja, a realidade da glória. E a oração depois da comunhão a gente vai rezar: fazei que nossos corações se voltem para o alto, onde está junto de vós a nossa humanidade. Ou seja, a ascensão do Cristo já é a nossa vitória, porque Ele não abandonou a humanidade que Ele assumiu aqui, mas Ele a levou junto com a sua condição divina para nos colocar no céu. Que hoje então possamos pensar como nós somos uma presença e um sinal sacramental no mundo, a partir de cada vocação, a partir de cada trabalho, a partir de cada testemunho, e como então podemos ajudar tantas pessoas a chegar à realidade do céu. Creio em